Marcos capítulo 5 vai dizer assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o qual estivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Ela é poderosa e nós declaramos fé na tua palavra. Todas as realidades contrárias, malignas ao nosso entendimento esta noite, nós confrontamos e aqui estamos para ser tocado por ela, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós falaremos sobre para que o novo seja novo. Essa será a nossa série a partir dessa terça-feira, para que o novo seja novo. Nós sabemos que, embora que nós já estejamos em um calendário novo, mas as coisas se tornarão novas, não pelo automático. Existem caminhos, existem escolhas, existem tomadas de decisões, que somente a partir delas nós viveremos de fato o novo. Nós queremos viver o novo de Deus para a nossa vida, mas existe um caminho a ser tomado, e nós iremos refletir sobre quais caminhos são esses, para que nós possamos de fato viver o novo em um novo ano. E eu quero iniciar essa reflexão com uma pergunta a você: honestamente, onde você se encontra? Hoje é dia 11 de janeiro. Onde você se encontra? Onde está você? Essa foi a pergunta que Deus fará a Adão. Após a sua queda e o seu reencontro, Deus desce ao Éden, e a pergunta que Deus fará não é: por que você fez isso, Adão? A pergunta que Deus fará não é: como você fez isso, Adão? A pergunta de Deus foi: onde você está?
Geralmente nós gastamos energias, tempo, para nós sabermos onde as pessoas estão. Quantas vezes nós dedicamos horas de maneira muito aleatória através dos rios para nós investigarmos vidas alheias, para saber como elas estão vivendo, onde que elas estão. Mas na verdade, a pergunta mais eficaz que você precisa fazer nesse ano é: honestamente, onde você está? Onde está o seu coração? Onde está o seu casamento? Onde está a sua família? Onde está o coração do seu filho, da sua filha? Onde está o seu foco? Onde está a sua prioridade? Honestamente, onde você está? Essa pergunta, ela é importante porque ela faz pelo menos 2 apontamentos a ser refletido. O primeiro apontamento, onde fala de um lugar, fala de um ambiente. Saber onde que nós estamos tem muito a ver sobre que ambiente nós estamos. É verdade que quando eu estou falando de ambiente, eu não estou detido exclusivamente a um espaço geográfico, embora que também esteja inserido nessa concepção. Mas eu estou falando de um ambiente como, por exemplo, a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que está alimentando os seus olhos. O ambiente pode falar daquilo que você está sentindo. O ambiente pode falar as lentes pelas quais você está interpretando a vida. O ambiente é uma pergunta que você precisa fazer: que ambiente eu estou? Que ambiente está minha alma? Que ambiente está o meu coração? Mas também essa pergunta tem muito a ver com identidade, porque o verbo estar, no hebraico, me parece que também no inglês é assim, no hebraico estar e ser são sinônimos, de modo que, à luz das escrituras do hebraico bíblico, onde você está define a sua identidade. O ambiente que estou não é apenas um ambiente, mas diz muito a respeito da minha própria identidade. E quando nós olhamos para esse texto ele me faz refletir que o diabo, ele está terrivelmente, intensamente se importando com o meu onde. O diabo, ele está intensamente empreendido para determinar o ambiente em que você viverá 2026. O diabo sabe que o onde tem muito a ver com a sua identidade. O diabo sabe que o ambiente a qual você viverá dirá muito a respeito de quem você é. Por exemplo, o ambiente pode neutralizar você ou pode potencializar você. Quando nós olhamos, por exemplo, para as aves, vamos tirar, por exemplo, a águia, que é chamada a rainha das aves. A águia, ela carrega grandes características. A águia carrega dimensões extraordinárias, manejos extraordinários. No entanto, se a águia permanecer no chão, ela é neutralizada nas suas propriedades. Se a águia permanecer no chão, ela perde todas as características da sua natureza. De igual modo, se nós pegarmos os peixes e deslocarmos do seu ambiente, ele também não viverá. A Bíblia vai nos contar a história do semeador. A Bíblia diz que a semente vai cair na beira do caminho, a semente vai cair num terreno pedregoso e a semente vai cair entre os espinhos. A Bíblia diz que a semente era boa, a semente era saudável, a semente era perfeita, mas quando ela cai no ambiente equivocado, no ambiente estéril, a Bíblia diz que a semente perde a sua capacidade de produzir. Isso significa que os ambientes são importantes. Os ambientes são importantes para que você possa viver
a intensidade da sua identidade. De modo que quando nós olhamos para esse texto, embora que ele seja muito amplo, embora que ele seja carregado de muitas aplicações, mas eu quero olhar apenas para 2 apontamentos desse texto. A Bíblia vai dizer que há um homem que ele transformou o sepulcro em sua morada. O texto vai dizer que este homem transformará um túmulo na sua casa. E o texto diz que quem vai conduzi-lo a este lugar, quem é que vai conduzi-lo a este ambiente? É Satanás. De modo que quando eu olho para esta aplicação, eu aprendo que Satanás fará de tudo para que você viva em um ambiente equivocado à sua natureza. Nós sabemos que este homem, ele estava vivo. Nós sabemos que este homem estava respirando. Nós sabemos que este homem, ele estava existindo. No entanto, agora ele transforma o sepulcro, ele transforma uma sepultura, um túmulo na sua própria casa. E nós sabemos que este ambiente não é um ambiente para vivos. Nós sabemos que este ambiente é um ambiente para mortos. O que o diabo está fazendo? O diabo está colocando ele, está adequando ele a um ambiente que não lhe pertence. Ele está no lugar de morte, mas ele ainda está vivo. Você precisa investigar. Você precisa examinar o ambiente em que você está vivendo. Você precisa examinar qual é o ambiente que a sua mente está vivendo em 2026. Para que o novo seja novo na sua vida, você precisa checar qual é o ambiente que a minha alma está. Quais são os ambientes que os meus olhos estão sendo atraídos, onde que os meus sentimentos estão sendo depositados. O diabo, ele esforçará, o diabo, ele lutará para te colocar em um ambiente que neutraliza você. Ele fará com que você torne uma sepultura, maneira metafórica, em sua casa. Ele fará de tudo que você viva como morto, que você viva como alguém que não tem vida, mas você está vivo. Existe ar em seus pulmões, mas o diabo fará com que você venha se adequar a um ambiente, a um estilo de vida, a um hábito, a um costume, a uma agenda de palavras. O diabo fará com que você se adeque a um lugar que não te pertence. O diabo fará de tudo que você aceita. Este nível é para minha vida, este lugar é para mim. Mas e esse casamento que está debaixo de muita contenda? E este casamento que está debaixo de muito conflito? E esse filho que está com o coração tão separado do pai, tão separado da mãe? E essa espiritualidade que está tão superficial, está tão rasa? Não, é assim mesmo, é a minha vida, é o meu lugar, é aqui que eu moro, é aqui que é a minha morada. O diabo fará com que você venha se acostumar, que você venha se adaptar em um ambiente que não te pertence. Porque se você se adequar a este ambiente em 2026, você será neutralizado por ele. Você perderá a natureza da sua identidade. Vocês estão aqui? Digam amém. Quando nós olhamos para o sepulcro, esse lugar que este homem transformou em sua casa, que é a realidade de muitos irmãos, transformando um lugar de morte na sua moradia. A gente percebe algumas características desse lugar, que pode ser claramente percebido em pessoas que decidem viver no sepulcro da vida. A sepultura é um lugar de decomposição. O diabo vai pelejar para que você viva, faça da sua casa na sepultura, porque é um lugar em que você entrará em decomposição.
O diabo fará de tudo para que você possa viver um definhamento. Quantas pessoas que estão sendo desintegradas ano após ano. Quantas pessoas que estão em um estilo de vida. Quantas pessoas que estão numa agenda de vida. E à medida em que elas vivem neste lugar, à medida em que elas vivem este nível de vida em que elas estão, você pode perceber o quanto que elas estão em uma decomposição gradativa. Se tivéssemos um olhar espiritual, veríamos o quanto elas estão se desintegrando, o quanto que essas pessoas estão deixando para trás aquilo que lhe pertence, aquilo que fazia parte das suas estruturas. A decomposição fala desse estado em que aquilo que te pertence, a sua alegria, aquilo que te pertence, os seus sonhos, aquilo que te pertence, os seus alvos, os seus objetivos, eles vão se definhando à medida em que você está neste lugar e nesse ambiente que não te pertence. Quando você se encontra neste nível, a decomposição te alcança, a decomposição vai apodrecendo você de dentro para fora, de modo que você começa a se sentir vazio, de modo que você começa a se sentir sem mãos para se mover, você não encontra pés para agir, porque já está carcomido pela decomposição deste ambiente. Esse ambiente de dor, esse ambiente de desespero, esse ambiente de desânimo, esse ambiente de morte, que está colocando a sua vida e tudo que você representa em uma decomposição lenta, no entanto fatal. A sepultura é um lugar de uma inércia absoluta. Não existem movimentos neste lugar. Pessoas que vivem em um ambiente que não lhe pertence, pessoas que vivem em uma moradia de sepulcro, um ambiente de morte, que não lhe cabe mais. Ela não foi preparada para este lugar, Deus não planejou ela para este ambiente. Ela começa a sofrer de uma inércia absoluta. Ela não tem mais ânimo de servir, ela não tem mais ânimo nem de adorar, ela não tem mais ânimo de amar, ela não tem ânimo de se disponibilizar para a igreja, para o reino. Essas pessoas não têm ânimos de viver. Levantar da cama todos os dias é um sacrifício enorme. Tudo é pesado para ele, tudo é pesado para ela. Aqueles que tornam sepulcro a sua moradia, aqueles que estão em ambientes equivocados, lentamente essas pessoas vão se tornando estáticas. Essas pessoas não se movem, não existem atitudes que elas tomam para sair deste lugar. O casamento está se definhando, os filhos estão se definhando, os negócios estão se definhando, mas elas não agem. Elas sabem que existe algo que precisa ser feito. Essa pessoa precisa congregar mais, essa pessoa precisa buscar ajuda, essa pessoa precisa participar de um projeto que o torna útil. No entanto, tudo nela está paralisado, tudo nele está paralisado. A esposa diz: marido, você precisa fazer algo, você precisa fazer algo em relação a esses filhos, você precisa fazer algo em relação a esta casa. Mas lá está aquele homem inerte, lá está aquela mulher inerte. Por que que existe uma inércia absoluta? Porque está em um lugar de morte, porque está em um ambiente que o neutraliza, porque está em um ambiente que o bloqueia. Há um ambiente que inibe ele, que inibe ela. São pessoas que já fizeram do sepulcro a sua morada. O inimigo, ele está intensamente comprometido em te levar a um onde que não te pertence, porque se você estiver fora do seu lugar, você entrará em decomposição. Se você estiver fora do seu chamado, se você estiver fora do seu propósito, você estará em um lugar que a inércia vai te abocanhar. A sepultura é um lugar de ausência de todos os sentidos. É um lugar em que as emoções
são mortificadas. Quando nós estudamos a respeito da clínica da saúde mental, nós aprendemos a respeito de uma palavra chamada anedonia. Anedonia é a incapacidade que a mente tem de sentir prazer, de sentir alegria. Adonia é um sintoma de alguém que já transformou o sepulcro em sua morada. Anedonia é alguém que não tem mais prazer para viver. Pessoas que não têm mais prazer para crescer, não têm mais prazer de ousar, de viver algo diferente. São pessoas que as suas emoções, os seus sentimentos estão literalmente cativo a um lugar de silêncio, está cativo a um lugar de morte, onde que as pessoas perderam toda a capacidade de crer novamente. Pode estar acontecendo o que há de mais maravilhoso, extraordinário à sua direita. Pode estar acontecendo o que há de mais extraordinário e milagroso à sua esquerda. Essa pessoa simplesmente não sente. Pode estar caindo fogo do céu, o céu pode estar baixinho na congregação. Essa pessoa não sente mais o mover, essa pessoa não sente mais a presença. É verdade que alguém vai dizer, mas pregador, nós não devemos ser movidos pelos nossos sentimentos. Isso é verdade. No entanto, nós precisamos saber que os sentimentos é uma faculdade da mente, da nossa psique, criada por Deus. Deus criou os nossos sentimentos para que nós pudéssemos nos alegrar nele. Deus criou os nossos sentimentos para que nós pudéssemos ter a capacidade de nos arrepender com a tristeza do abandono do pecado. De modo que os sentimentos são importantes. Não é normal e nem natural eu estar em um ambiente como esse durante tantos meses e não sentir nada. Eu participo da ceia, mas o meu coração não vibra. Os meus sentimentos não são revolvidos pela presença de Deus. Nós não encontramos ninguém nas Escrituras que teve um impacto com a presença de Deus e permaneceu inexpressível, que permaneceu como se nada estivesse acontecendo. A presença de Deus mexe completamente conosco. E aqueles que não sentem mais nada? E aqueles que são batizados no Espírito Santo, mas há meses não falam em línguas espirituais? E aqueles que perderam toda a experiência de se quebrantar diante de Deus, de se derramar diante do Senhor? O diabo fará de tudo em te colocar em um ambiente que não te pertence, em fazer com que você transforme a sepultura em sua moradia, porque ali você terá a morte dos seus sentimentos. Em último lugar, esse é um lugar de uma destruição total da beleza. Não há beleza no sepulcro. Não há beleza para o sepulcro. O diabo quer te colocar em um lugar fora do seu ambiente, porque você fora do seu lugar, do seu ambiente, você perderá a beleza, você perderá o brilho nos olhos, você perderá o entusiasmo de viver. Não haverá em você a força que contagia, não há em você a beleza que traz a glória de Deus. Pessoas que estão bem vestidas, é verdade. Pessoas que estão bem maquiadas, é verdade. Que tem um bom carro, é verdade. Que mora numa boa casa, é verdade. Mas perdeu a beleza dos olhos. O diabo está interessado em te colocar em um onde que não te pertence, porque enquanto você está lá,
você será neutralizado. Por que, pastor, que eu não consigo crescer? Por que ano após ano eu não consigo sair do lugar? Por que ano após ano a sensação que eu tenho é que eu estou na estaca zero? O ambiente em que você está, a tua mente, o seu foco, a sua visão, as suas motivações, está em um ambiente equivocado, e é ali que você será neutralizado pelo seu inimigo. Vocês estão comigo? Diga misericórdia. Esse homem está fora do seu ambiente. Esse homem decidiu viver no sepulcro. E quando este homem está neste lugar, o texto vai dizer, o segundo apontamento do texto, que este homem, ele vai se ferir. Quando você está fora do seu lugar, quando você está fora do seu ambiente que Deus quer que você viva, quando você está fora do hábito que Deus quer que você nutre, quando você está fora das decisões que Deus quer que você toma, quando você está fora deste propósito, você passará a se ferir. E eu preciso te fazer refletir sobre essa verdade. Nem todo sangramento vem das mãos dos outros. Existem pessoas que estão sangrando, mas este sangue não é que o outro o feriu, que o outro o golpeou. Existem sangramentos da alma, existem sangramentos do coração, que somos nós que estamos autoagredindo. Somos nós que estamos golpeando a nós mesmos. Este homem se feria, este homem pegava pedras e se cortava. Quantas pessoas que estão sangrando, e pior, estão contando uma mentira, dizendo que estão feridos porque feriram eles. Eles estão desanimados porque alguém o feriu. Eles desistiram de congregar porque alguém o feriu. Eles abandonaram a igreja porque alguém o feriu. Eles abandonaram a Jesus porque alguém o feriu, quando na verdade não foram os outros que o feriu. Existem feridas que somos nós que abrimos elas. Quando nós estamos fora do lugar, quando nós estamos fora do ambiente, quando nós estamos fora do propósito de Deus para a nossa vida, nós somos capazes de ferir a nós mesmos. Eu quero lançar luz na sua mente dentro de um texto muito conhecido, e eu quero que você leia em alto e bom som esses 2 versículos, e eu quero te levar a um entendimento bíblico. Vamos lá, 1, 2, 3. Por muito tempo eu preguei, por muito tempo eu imaginei que os filhos de Jacó, os irmãos de José, pegaram a túnica, rasgou a túnica, matou um animal e salpicou ela de sangue, e trouxe a túnica para Jacó e disse: pai, o senhor conhece essa túnica? Sim, meu filho. Então, uma fera despedaçou o nosso irmão. Uma fera o despedaçou e o matou. Por muito tempo eu preguei isso. Por muito tempo eu acreditei nisso. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que os irmãos de José vai pegar uma túnica, vai tingir ela de sangue de um cabrito, está no texto. Eles pegam a túnica e diz: pai, de quem que é essa túnica? É de José ou não é de José? Olha a resposta de Jacó. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem criou a história da fera? Não foram os seus filhos, não foram os irmãos de José que falou da fera. Quem criou essa narrativa foi Jacó. Quantas
Quantas vezes nós inventamos feras? Quantas vezes nós criamos as feras? Não foram as pessoas que falaram da fera, não foram as pessoas que contaram, nós inventamos isso. E quando nós criamos as feras, nós criamos as narrativas. E diz o texto, ele começa a viver um luto que nunca aconteceu. É assim que nós começamos a ferir a nós mesmos. É assim que nós começamos a sangrar o nosso próprio coração. Existem pessoas que estão sangrando e colocam a culpa na igreja. Existem pessoas que estão sangrando e estão colocando a culpa no cônjuge, está colocando a culpa no pastor, nos líderes, está colocando a culpa no patrão, está colocando a culpa em alguém. Mas na verdade, ele olhou a túnica e ele criou uma história. Ele acha que todo mundo, essa questão de todo mundo não gosta de mim, é porque todo mundo está sabendo o que eu estou passando. Nós começamos a criar narrativas, e são narrativas que nos levam ao luto, são narrativas que amargam o nosso coração, são narrativas que nós criamos, narrativas que nós golpeamos a nós mesmos. Quando o terremoto aconteceu em Filipos, em capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que quando o carcereiro acorda, diz o texto, pensando ele que todos os presos haviam escapado, ele diz, eu vou me matar. E ele pega a espada, por um fio, ele não se mata. Não foi o terremoto que o matou, seria a sua própria espada que o mataria. Quantas pessoas estão pegando as suas espadas, estão se golpeando por deduzirem histórias que nunca aconteceu, deduzir o que as pessoas pensaram sobre ele, pensaram sobre ela, coisas que as pessoas nunca pensaram. Meu Deus, quantas coisas nós temos para viver. Cada um tem o seu mundo, tem o seu desafio, tem as suas lutas, tem a sua casa. Sério mesmo, eu vou achar que as pessoas estão lá em casa vasculhando a minha vida, querendo adivinhar tudo sobre mim. Mas nós somos capazes de fazer um desserviço a nós mesmos quando nós insistimos em imaginar que as pessoas não gostam da gente, quando nós alimentamos uma culpa que Deus já nos perdoou, quando nós alimentamos uma culpa em que as pessoas já nos perdoaram, nós estamos ferindo a nós mesmos. Quando nós acolhemos pecado e não tratamos eles, nós estamos ferindo a nós mesmos. Eu preciso fazer você refletir nessa palavra. Você já enfrenta um inimigo que tenta te ferir. Não se coloque ao lado dele, ferindo a si mesmo. Não se coloque ao lado do seu inimigo, porque você já tem um adversário que quer te ferir. Vocês estão aqui, digam amém. Deixa eu perguntar de novo. Aonde você está? O novo só será novo se você estiver no ambiente que Deus quer que você esteja. O novo só será novo se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja. Esta igreja é o seu lugar. Essa presença aqui é o seu lugar. O seu chamado é este lugar que Deus tem para você. Este homem está fazendo a sua morada no sepulcro durante muito tempo. Talvez pessoas me ouvem esta noite que está fazendo do sepulcro a sua morada durante muitos anos. Mas esse texto me traz uma boa notícia. E eu quero trazer essa boa notícia ao seu coração. Enquanto aquele homem estava fazendo do sepulcro, gritando, se ferindo naquele lugar, é como se os céus estivessem olhando e dizendo, não, não, não.
Eu não criei este homem para viver nesse lugar. Eu não criei este homem para viver como morto. Existe ar em seus pulmões, existe vida, o seu coração ainda está batendo. Este lugar não é para ele. A Bíblia diz que Jesus reúne os seus discípulos e diz: partamos para a outra margem. E quando Jesus está com seus discípulos, diz o texto que uma tempestade assalta aquele barco de Jesus. Não era uma tempestade normal, não era uma tempestade natural, era uma tempestade levantada pelos mesmos espíritos malignos que estavam escravizando o gadareno. Jesus enfrenta a tempestade. É como se o diabo dizendo: você não vai chegar até o gadareno, ele vai permanecer morando naquele túmulo, ele vai continuar vivendo como se estivesse morto, você não vai chegar até lá. Mas Jesus é maior do que qualquer tempestade. Jesus é maior do que qualquer legião. Jesus é maior do que qualquer principado. Jesus é maior do que qualquer potestade. Jesus venceu a tempestade. E aqui eu começo a terminar. E quando ele coloca o pé na terra de Gadara, a primeira coisa que aconteceu é que este homem saiu do sepulcro e foi até Jesus. Eu vim profetizar esta noite, no segundo domingo de 2026. Jesus viu o endereço da tua alma. Ele viu quanto tempo você está neste lugar de dor. Ele viu quanto tempo você está morando neste ambiente de decomposição da alma. Ele viu a inércia que está querendo paralisar você. Ele viu os demônios fazendo uma reunião e dizendo: 2026 nós vamos decompô-la ainda mais. 2026 nós vamos desintegrar, desestruturar esta casa ainda mais. Deus viu os demônios se reunindo dizendo: 2026 ele não vai fazer nada, ela não vai fazer nada, ela não vai sair do lugar, ela não vai servir, ele não vai servir, eles não vão amar. Os demônios se reuniram dizendo: 2026 ela não vai sentir alegria, não vai sentir prazer de viver, não vai sentir paz, não vai sentir graça, não vai sentir presença. Vai no culto, vai na igreja, vai na ceia, mas não vai sentir nada. Jesus viu os demônios se reunindo dizendo: 2026 nós vamos mantê-la no sepulcro da vida, ela não vai ter mais beleza, nós vamos desbotar a vida, nós vamos desbotar a casa, nós vamos desbotar o futuro. O que os demônios não planejou é que Jesus atravessou tempestade para chegar nesta noite e dizer: chegou a hora de sair deste lugar. Eu conheço o caminho de sair do sepulcro, porque um dia eu estive lá, me colocaram lá, colocaram uma pedra, colocaram guardas para guardar, dizendo que eu
jamais sairia de lá. Passou um dia, passou 2 dias. No terceiro dia, o selo de Pilatos não foi capaz de me segurar. A porta daquele túmulo, que era tonelada, não foi capaz de me segurar. O mesmo poder que me tirou do sepulcro é o poder que eu derramo sobre a tua vida esta noite. Quem crê nesta palavra, levante a tua mão que eu vou profetizar. Levante as tuas mãos que eu vou profetizar. Ai, eu te tomo pela tua mão e te tiro deste lugar. Eu te tomo pela tua mão em 2026 e te digo: te colocarei no lugar de vida. Eu tiro a morte do teu sangue, eu tiro a morte das suas emoções, eu tiro a morte dos teus sonhos, eu tiro a morte das tuas forças. Assim me manda te dizer o Senhor: pare de viver neste sepulcro. Deus está mudando o endereço da tua alma. A morte não vai te segurar, a sepultura não vai te prender. Quem nasceu para vencer em 2026 vai vencer. Quem nasceu para prosperar em 2026 vai prosperar. Quem nasceu para crescer vai crescer. Quem nasceu para profetizar vai profetizar. Quem nasceu para plantar vai plantar. Quem nasceu para colher vai colher. 2026 a sepultura não vai te segurar. Quem recebe esta palavra, abre a boca para adorar. Larabassara comandarai. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Ai, abarambolenza sai. Há uma palavra profética neste altar. Quem sente o poder da palavra? Quem sente o poder da palavra? Alabarandolombuzazaha, Reia mandele maracambla vussa. Não vai ser mais o mesmo ano de sempre. Eu estou entrando lá naquela guerra, eu estou entrando lá naquela peleja, eu estou entrando lá naquele diagnóstico, eu estou entrando na sala do juiz. Ela comanda zazo comandará blafácia. Aquela corrente, aquele cadeado vai cair. Deus está soprando vida. Deus está soprando vida sobre o teu ano. Quem recebe esta palavra, abre a boca e dê um brado de glória. Te prepare para sentir algo que há muito tempo você não sentia. Olha Deus visitando a sede das tuas emoções esta noite. Olha Deus visitando as tuas emoções esta noite. Ele vai aonde que o psiquiatra não vai. Ele vai aonde que o terapeuta não vai. Olha Deus entrando nos teus sentimentos nesta noite e dizendo: vai voltar a sentir, vai voltar a celebrar, voltará a cantar, voltará a se alegrar. Deus está fazendo
fazendo uma grande obra aqui esta noite. É ano de restituição. Aquilo que entrou em decomposição, aquilo que se definhou ao longo dos anos, Deus está trazendo restauração sobre ti. Recebe essa palavra esta noite. Aleluia, 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 aleluia. Você pode dizer para quem está ao seu lado, diga para ele, diga para ela: o sepulcro não é a sua casa. Eu termino contando a história da S do bar. O ano era 1915. A S do bar era uma moça de 30 anos. E ela tem uma convulsão. Especialistas hoje dizem que foi a catalepsia. Aquele processo de convulsão que as pessoas tinham, que as pessoas ficavam rígidas. Os batimentos cardíacos eram quase que imperceptíveis. E algumas pessoas foram enterradas. E a S do bar foi uma delas. Ela recebeu o diagnóstico de 3 médicos diferentes e diz: ela está morta. E eles colocaram ela no caixão, fez o velório. E no dia seguinte, eles colocaram o caixão e começaram a colocar terra. A irmã de S do bar tinha vindo de muito longe, ela não conseguiu chegar a tempo. E ela chega no cemitério e eles estavam colocando as terras. E ela faz um pedido, um clamor desesperado: eu vim de tão longe, eu preciso despedir da minha irmã. E eles, comovidos, eles tiram o caixão de volta, desparafusam o caixão. E quando eles tiram a tampa, a S do bar se levanta, senta no caixão e começa a sorrir. Gente correndo para tudo quanto é lado, gente desmaiando, imagina. Ela estava viva. Sabe quantos anos que S do bar viveu depois desse episódio? 47 anos. Eu não sei quantas terras que já lançaram sobre você dizendo: acabou, não tem mais jeito, não vai viver, não vai vencer novamente, não vai ser usado por Deus, não vai ver o cumprimento das promessas. Eu não sei quantas terras que já lançaram sobre você. Às vezes não foram as pessoas, às vezes foi você que começou a se enterrar, começou a se amaldiçoar, começou a liberar palavras para si mesma, para si mesmo. Esta noite, Deus traz essa palavra e diz: eu te trouxe esta noite para te dar uma ousadia, para te dar uma autoridade, para você gritar: chega de lançar
terra, eu me levanto do meu enterro, porque eu estou vivo, eu estou viva, eu estou vivo, eu estou viva para viver um ano segundo o propósito de Deus para a minha vida. Eu me levantarei do meu caixão esta noite, eu me levantarei da minha sepultura esta noite, eu me levantarei deste lugar de angústia, eu me levantarei do lugar de desânimo, eu me levantarei deste lugar de aflição, e eu vou gritar para os demônios ouvirem, eu vou gritar para o céu ouvir: eu estou vivo, eu estou viva, e eu viverei o que Deus planejou para eu experimentar. Eu verei o que Deus prometeu para mim, o que Deus prometeu para as minhas finanças, o que Deus prometeu para a minha descendência. Os meus olhos verá, eu enxergarei o que Deus preparou para mim em 2026. Quem recebe essa palavra, fique de pé, fique de pé, adorando o nome do Senhor Jesus esta noite. Em 2026, decida se levantar do lugar de morte, porque você está vivo, você está viva, você não é um coitado, você não é uma vítima, você carrega vida e você viverá os planos de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor